vivo? Aos vivos, boa tarde pra você. Alô, terceirando, alô, enenzando, alô, você que se encontra pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí. Você que se encontra também aqui na Capita, hoje aqui em Teresina. É feriado municipal, 170 anos da transferência da Capita de Oeiras pra cá. Tem oeirense que ficou triste à época da transferência e, evidentemente, os habitantes aqui da Vila do Poti ficaram em euforia à medida que vão receber a capital da província do Piauí. Foi em 1852, com o saudoso José Antônio Saraiva, o famoso Conselheiro Saraiva. Foi conselheiro do Dom Pedro II, de boa? Deixa eu ver com quem nós estamos aqui aos vivos e a cores, com Dom Inocêncio. Boa tarde, Dom Inocêncio 3. Jacobina, rapaz, Jacobina já no caminho de Petrolina, rapaz, Jacobina no caminho de Petrolina. Alô, Jerumenha 3, boa tarde, Jerumenha, às margens do rio Gurgueia, eu acho. Alô, galera de Pimenteiras, alô, galera de Pimenteiras 10 e 5. Alô, professora Rosário, aos vivos. Alô, Glória Maria, alô, Érica Fernanda, alô, Tainá Carvalho, alô, Pantera, de boa, Pantera, de boa. Qual a importância do Mar Negro para a Rússia na Primeira Guerra e quem governava a Alemanha na Primeira Guerra? Há duas perguntas sobre a Primeira Guerra. A Rússia tinha uma pretensão de ter uma abertura maior e uma ligação íntima com a região do Mar Mediterrâneo, e o Mar Negro é uma das portas de entrada para adentrar o Mar Mediterrâneo, mas ele era controlado pelo Império Turco-Otomano. Não existe mais o Império Turco-Otomano, que ele se desfez ao final da Primeira Guerra Mundial, surgindo a Turquia e países desmembrados da Turquia. Quem governava a Alemanha na Primeira Guerra era o Kaiser Guilherme. O Kaiser Guilherme II era o imperador. Era o Kaiser. Lá na Rússia é Czar e na Alemanha era o Kaiser. O Kaiser é aquela cerveja? Não. Kaiser é Caesar. É César. Em alemão, Kaiser. Deixa eu ver mais aqui. Se a Rússia e os Estados Unidos faziam parte da Tríplice Entente na Segunda Guerra Mundial, o que fez com que ele se desentendesse depois? Quase uma terceira guerra. Quase uma na realidade, na Primeira Guerra Mundial, no ano que os Estados Unidos entraram, que foi 17, a Rússia fez um acordo em separado com a Alemanha, saindo do conflito. Foi o acordo Ribbentrop-Molotov. Foi o acordo de Brest-Litovsk, que foi um acordo feito pelo Lenin para que a Rússia saísse da guerra. Haja visto o sofrimento do povo russo na Primeira Guerra Mundial. Que por acaso foi o ano também que entrou os Estados Unidos, o Zé Uá. Tem um filme excelente chamado 1917. É top, viu? Das trincheiras, viu? Quem não assistiu 1917... tem que assistir, viu? É o Das Trincheiras, viu? É um espetáculo de lindo o filme, viu? A câmera só muda 3 horas, viu? A câmera só muda 3 momentos. Lembro demais disso daí. E o que é que vai fazer eles se desentenderem no pós-Segunda Guerra? Na verdade, a União Soviética havia emergido como uma potência sob a liderança do Stalin, nos planos de governo, chamados planos quinquenais, tinha se transformado numa potência econômica, não havia sido atingida pela crise de 29 e os efeitos negativos dela, haja vista que o Estado, vamos dizer assim, planejava a economia, era o grande tutor da economia. E quando ocorreu o final da Segunda Guerra, apesar de as duas lutarem ao mesmo lado, contra os regimes, vamos dizer, ditatoriais, apesar de que na União Soviética também era um regime totalitário, o Stalin era um ditador, mas eles estiveram unidos, haja vista que o Hitler havia jogado os tentáculos e invadido a França,
tentado conquistar a Inglaterra e havia na Operação Barbarossa tentado conquistar a União Soviética. E os dois estiveram aliados na Segunda Guerra. Na Segunda. Mas quando terminou a guerra, os Estados Unidos tinham jogado aquela bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, dizendo bem assim: ei, Rússia, ei, União Soviética, preste atenção. Tá vendo bem o pipoco que eu fiz? Olha, quem tem poder bélico no mundo sou eu. Quem manda nessa bodega sou eu. Era meio que já mostrar ao mundo, mas principalmente à União Soviética, o poder, vamos dizer assim, bélico, militar, de destruição que havia, as tecnologias atômicas norte-americanas. E 4 anos depois, a União Soviética já tinha a sua própria bomba atômica. 4 anos depois, foi em 49. Perfeitinho? Alô, pimenteiras, boa tarde, pimenteiras, boa tarde, terra boa, viu? E aí, evidentemente, a União Soviética saiu capitaneando e sendo o modelo do comunismo, a propaganda mor do comunismo, buscando mais áreas de influência, e os Estados Unidos, a liderança mor do capitalismo, já vista que a Europa saiu da Segunda Guerra mais destruída que da Primeira. Perfeitinho? Então, naturalmente, as duas passaram a ser as duas potências. E essa temática era a temática que o tio Adriano estava trabalhando aqui, que é a temática da Guerra Fria. É uma temática que você vê na geografia, que o professor Flávio vai dar uma pincelada na história, e que você vê também nas artes. Eu acho que na literatura ainda dá uma pincelada também, viu? Vamos lá, vamos lá. Olha, nós estamos antes um pouquinho da chamada Guerra Fria, já vista que ela começa no pós-Segunda Guerra Mundial. Bacaninha? Hoje vai ser um pouquinho sobre a Guerra Fria e o Brasil nela. Ah, papai, o Brasil vai atuar nela, viu? Vamos começar aqui? Vamos começar? As luzes se apagam nas Europa novamente. Ó céu, ó vida, ó azar. É como se o iluminismo, ou as ideias principais do iluminismo, tivessem sido colocadas de lado. De lado, galerinha. Igualdade, liberdade, fraternidade. A Europa não tinha nada disso. Então as luzes se apagaram novamente onde? Na Europa. Lembrar que a Primeira Guerra Mundial teve como palco o continente europeu principalmente, e a Segunda Guerra Mundial vai ter como palco principal também as Europa. Bacaninha? Aqui é o famoso dia D. Aqui é o famoso dia D, galerinha. Aqui é um pracinha brasileiro levando um papagaio para o norte da Itália. Aqui os norte-americanos tomando as ilhas antes de chegar ao Japão. Cartas de Iwo Jima. Aqui a cobra fumou. A cobra vai fumar. O bicho vai pegar. Aqui um soldado em uma terra arrasada. Aqui a Real Força Aérea Britânica. E aqui, por último, Hitler, que achava que tinha a ideia da superioridade ariana seria verdadeira e os alemães arianos seriam superiores aos eslavos. Olha quem está flamejando a bandeira da União Soviética. Um soldado russo. Soviético, eslavo. Ih, rapaz. O filme é 1917, Eriquinha. É um espetáculo, viu? É um espetáculo. Quem não assistiu, 1917, ele trata da Primeira Guerra Mundial. E é importante você assistir para você ver o que era a chamada Guerra das Trincheiras. Pantera. Perfeito? Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar hoje com a temática do Holocausto. Haja vista que eu prometi na semana passada dar uma pincelada sobre, vamos dizer assim, a mortandade dos judeus e outros nos chamados campos de concentração. E aí já tem à sua tela essa fotografia de um portal do campo de concentração em Auschwitz. E essa frase acima diz: o trabalho liberta. Ah, papai, de novo, o trabalho liberta.
Só que você sabe que os campos de trabalho se tornaram em campos de extermínio. De novo, em campos de extermínio, Dona Inocêncio. O Holocausto vai ser o ápice, o cume da perseguição aos judeus feita pelos nazistas. Aquela ideia nazista da superioridade ariana, de que era necessário uma eugenia, mas começou com prisões arbitrárias aos judeus, com construções de guetos nas cidades alemãs, e os judeus eram convidados a morar em bairros periféricos, os guetos isolando-os da sociedade, numa espécie de exclusão social, e, claro, os bens dos judeus sendo confiscados pelo governo alemão. Depois, no trabalho forçado, notadamente, como você vê na fotografia, trabalho escravo, aí no campo de concentração, você tinha também produção em larga escala para a indústria e setores do artesanato, mas principalmente do setor industrial alemão, de empresas alemãs. E começa a ideia de realizar o extermínio coletivo, de prisão, exclusão e perseguição, o extermínio, as câmaras de gás, os judeus utilizados como cobaias humanas nos laboratórios das grandes empresas alemãs, a BASF, a Bayer, a Rextin. Essas empresas ganharam muito à época do Hitler, e realizaram muitos experimentos com seres humanos. Mergulhar o indivíduo dentro de um tanque de água com gelo para ver quanto tempo demorava para o indivíduo falecer, jogar mercúrio na corrente sanguínea para ver quais seriam as reações. Inenarráveis, Isaías Coelho, inenarráveis a quantidade de pesquisas realizadas com os judeus como cobaias pelas grandes empresas, grandes conglomerados alemães. E aí começa também a haver execuções sumárias. Só que as execuções gastavam bala. E muitos passaram a morrer de inanição, morrer de fome. E muitos viviam numa verdadeira tortura psicológica, e mais etc. E mais etc. Perfeitinho? Na realidade, se você for pesquisar a fundo, você vai ver uma lista inenarrável de formas de tortura realizada com os judeus nos campos de concentração. Pergunta linda da Eriquinha. Eriquinha, quando você chama povos indo-europeus, deixa eu ver se eu acho aqui uma tela mais limpa. Tem não. Vamos voltar. Aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo desenhar melhor isso daqui, para você entender. Alô, povo de casa, rapaz, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Aqui é a África, belezinha. Tchan, tchan, tchan. As Arábias, a Índia, Madagascar, pintadinho em Madagascar, ó. A China, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. A origem do povo indo-europeu. O povo indo-europeu, pegando aqui a canetinha azul, o povo indo-europeu é um povo nascido entre o Mar Negro e o Cáspio. Aqui tem uma cadeia de montanhas que eu não lembro o nome, viu? É no sul da Rússia. De boa? E é chamado indo-europeu, vou botar o nome, ó, indo-europeu, porque além de ele ter dado origem aos povos persas, eles deram origem aos indianos. Então, durante muito tempo na Índia,
Na Índia, lembrar disso daí, os brahmanes se consideravam descendentes diretos dos fundadores das Índias, os indo-europeus. E o mesmo povo indo-europeu vai ser chamado também de ariano, é a mesma coisinha. São os arianos. Indo-europeus, arianos. Eles deram origem aos gregos, aos latinos, e aos germânicos, belezinha? Aos gregos, aos latinos e aos germânicos. Bacaninha? E aí a pergunta da Eriquinha, tio, se o povo indiano é de origem indo-europeia, é ariano também, aí lembrar que a suástica, que essa cruz em movimento, já era utilizado de forma secular na Índia. E era assim, vai ser utilizado e aprimorado pelos nazistas como símbolo, como se fosse deles, mas já o era, utilizado há muito na Índia. Perfeitinho? Pelos indo-europeus, pelos arianos. Uma curiosidade, olha, uma curiosidade. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui o território da Pérsia, galerinha, é chamado de Irã. Irã porque era a terra dos iranianos. Iranianos são os povos arianos. Olha aí, ó. Os persas também têm uma descendência indo-europeias. São povos indo-europeus, arianos, iranianos. E é importante você saber disso para diferenciar dos povos daqui, ó, que são os povos descendentes de Sem, na mitologia bíblica. Os povos descendentes de Sem, que é o primogênito de Noé, são chamados povos semitas. Descendentes de Sem, semitas. Aqui você tem os judeus, aqui você tem os árabes, e aqui você tinha antigamente os fenícios, e uma parte da população do Egito também era de origem semita. Olha a curiosidade aí, ó, bacaninha. Belezinha? Aí a pergunta, tio, por que os arianos deram origem aos povos da Índia quanto da Europa? E o que é que justifica o domínio dos ingleses sobre os indianos? Haja vista que os ingleses também são de origem ariana. De boa? Lembrar que a Inglaterra é terra dos anglos. Inglaterra, terra dos anglos, dos ingleses, dos anglos, dos ingleses, que eram dos povos germânicos, viu? Então é um povo ariano que dominou outro, perfeitinho? Foi um povo ariano, no caso, os ingleses, que dominaram um outro povo ariano, que seriam os indianos na época da Rainha Vitória. Vou passar. Quem já assistiu o Menino do Pijama Listrado, lembra dessa imagem primeira aqui. Aí você tem a vala nos campos de concentração. Não havia um enterro individual, era um enterro coletivo. Na realidade, os nazistas criaram um poder industrial de matar seres humanos em uma escala industrial. Absurdo, velho. Absurdo. Os campos de concentração já existiam na Alemanha há alguns anos, mas em 1942, os nazistas decidiram exterminar todos os judeus e criar os campos de extermínio. Então, muitos prisioneiros de várias regiões da Europa, que os nazistas dominaram, foram levados para os campos. Além dos judeus, tem que lembrar, haviam homossexuais, haviam ciganos, testemunhos de Jeová, eslavos, haviam também aí negros, haviam deficientes físicos, e deixa eu ver mais quem tinha. Haviam também deficientes físicos e também maçons, e maçons também, viu? A maçonaria é uma entidade internacional, viu? Vou passar a imagem para a gente começar as questões.
em discurso proferido em 17 de março de 39, portanto, galerinha, poucos meses antes de dar início à Segunda Guerra, o primeiro-ministro britânico à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Eu não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado, tinha sido em outubro. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria levado a Tchecoslováquia da destruição, não teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito de ir à Conferência de Munique. Era o de prosseguir com a política, por vezes chamadas de apaziguamento. Meu amigo. Lembrar que o Winston Churchill, o próximo primeiro-ministro da Inglaterra, vai dizer: ei, brother, vocês foram covardes, vocês foram fracos, vocês podiam ter a guerra e a desonra, ou a desonra, vocês vão ter a guerra e a desonra. Vocês foram bonzinhos demais com Hitler, era para ter botado o pé na parede. Ele já tinha invadido os Sudetos, agora a Tchecoslováquia. Para invadir a Polônia é só uma questão de time. E Hitler repetiu o que já havia dito, e mentiu, que os Sudetos, uma região da população alemã na Tchecoslováquia, era a sua última ambição territorial na Europa. Mentira! E que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Mentira! É texto da internet com adaptações. Visto isso, galerinha de Pimenteiras, sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado por Neville Chamberlain, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que, questão do Enem 2008, quando ainda não era o Enem utilizado como forma de ingresso na universidade, viu, galera? Ele passou a ser utilizado como forma de ingresso na universidade a partir de 2009, chamado Novo Enem. Tchararana. Alô, Lívia Pereira Costa. Lívia Pereira Costa. Isaías Coelho. E galera de Juazeiro do Piauí, aos vivos, viu? Galera de Juazeiro do Piauí. Deixa eu ver. Pimenteiras 10 e 5. Alô, galera de Pimenteiras, de Jeromenha, de Jacobina. Alô, Dom Inocêncio, rapaz. Alô, terra boa de Dom Inocêncio. Terra do meu amigo Sinobilino. Sanfoneiro Caba da Peste. Sanfoneiro danado de bom. Terra do Sandrinho do acordeon. E sua irmã. Já temos resposta, olha. Sabendo que o compromisso assumido por Hitler foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que, Hitler ambicionava o controle de muito mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos da Tchecoslováquia. É verdade? É. Tanto que no ano seguinte ele invadiu a Polônia. Tanto que no ano posterior, em 1939, ele invadiu a Polônia, que é o estopim para o início da Segunda Guerra. Não vou nem analisar as outras, haja vista que a letra A está correta. Questão do Enem 2012. Essa daí já como forma de ingresso na universidade. Capitão América. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Massa, né? Apaziguar a agonia, o autoritarismo e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com a bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque no tempo da guerra. E o sucesso não vai demorar a chegar muito. Bacaninha? A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América
demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Ora, galerinha, se tá o Capitão América dando um sopapo, um tabefe, um murro, um fatality no Hitler, e se você tem o símbolo da Alemanha nazista, ora, não é um sopapo na Tríplice Aliança, haja vista que ela é da Primeira Guerra. E o Hitler na Segunda. E o nazismo é na Segunda. Gibi, está correto, viu? Contra o poder soviético, não, porque o Hitler não é o chefe da União Soviética. Apesar de que você vai ter depois capa de revista do Capitão América dando um sopapo no monstrozão gigante vermelho. Aí vai ser a União Soviética. Mas esse daqui, não. E no contexto da União Soviética vai ser no contexto da Guerra Fria. Perfeitinho? Mas aqui não. Ao movimento comunista, na chamada Guerra do Vietnã, que você já viu hoje com o tio Adriano, não. Porque o Hitler nem mais era vivo à época da Guerra do Vietnã. Ao terrorismo internacional. Depois do 11 de setembro, não haja vista que a revista foi lançada durante, como o texto está dizendo, ó, em tempo da guerra contra o Führer. Notadamente, é contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Tio, essa questão é do Enem. É sim. Questãozinha do Enem aí, Pimenteiras. Questão do Enem. De boa? Letra B de bola na questão 2. Vamos para 3. Questão 3. Questão do Enem 2015. Olha aí, ó. A repetência de questões sobre a Segunda Guerra, sobre o nazifascismo e sobre a Guerra Fria é recorrente nas provas do Enem. É uma temática que você tem que revisar, você tem que fazer questões diferentes para que você não tenha uma surpresa lá, evidentemente, no dia da prova do Enem. Quando caiu uma questão sobre nazifascismo, ou crise de 29, ou Segunda Guerra, ou Guerra Fria, que são temáticas importantes do século XX, evidentemente você já ter feito um treinamento, né? Já ter passado uns 3 dias treinando. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. É verdade, viu? Seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo. Você deve lembrar que quem já dominava o continente africano antes da Segunda Guerra Mundial eram as potências imperialistas, notadamente a Inglaterra, a França. Eram as duas potências principais. E aí ele não está dizendo assim, olha, aqui nós não estamos colaborando com o imperialismo. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Alvenaria, velho. Mas uma luta contra uma forma de engenharia, de hegemonia ainda mais potencialmente perigosa. Galerinha da turma C, perdão, lá, galerinha da turma de Pimenteiras está dizendo, tio, é letra C de sabido. É Claudinha, C de Cláudia, Cláudia, Mariana, Mirtes, Ronildo, o Alisson, né? Meu amigo professor Ironaldo, prazer, professor Ironaldo Dantas, rapaz. Lá na cidade de Pimenteiras, micro-região de Picos. Galerinha tá dizendo que é letra C de sabido, C de campeão, C de canal educação. Juninho Bill, deixa meio minuto aí na tela para eu botar R$1 de água aqui, velho.
Galerinha de Pimenteiras de Steel, letra C, Amanda. Eriquinha lá em Juazeiro do Piauí, diz que é letra C, de sabido. Sabido com C cedilha. Para o autor, olha aí, ó. Para o autor, ele diz assim: mais uma luta contra uma outra forma de hegemonia ainda mais potencialmente perigosa. Para o autor, a forma de hegemonia potencialmente perigosa e uma de suas características que possam explicar o engajamento de africanos no processo analisado, estando ao lado das potências imperialistas, foi o quê? Foi a forma de hegemonia é o comunismo? Não. A forma de hegemonia é o capitalismo? Não. É o socialismo? Não. É o colonialismo? Não, porque a África já estava sob o domínio das potências neocoloniais. De boa, as potências imperialistas, que já tinham ido para a África com aquela missão civilizadora, que é século XIX. Foi o que resultou na partilha da África e na ocupação do território africano, naquela interpretação de que os europeus estavam levando o modelo de civilização aos povos considerados não civilizados, os povos considerados bárbaros. Mas a forma hegemônica mais perigosa é o fascismo, ou os fascismos, e principalmente a forma fascista do nazismo, à medida que o Hitler estabelecia que havia uma raça superior e que as outras, numa ideia de eugenia, né? Na ideia de eugenia, deveria ficar só as, vamos dizer, as raças superiores. E haja vista, Eriquinha, que a Alemanha tinha perdido colônias como punição da Primeira Guerra Mundial, e a Itália não tinha ganhado muito e tentou conquistar o território da Etiópia. Então a Alemanha do Hitler tentou ocupar o Egito e o norte da África numa ideia de ter acesso a mais fontes fornecedoras de matéria-prima e a um domínio maior dos nazistas sobre o continente africano. Então a ideia aqui é: a forma hegemônica são os fascismos, e uma das características que explicam o engajamento dos africanos eram que os fascistas, os nazistas, falavam de um determinismo biológico, que já havia sido determinado de que as raças superiores deveriam dominar, englobar, conquistar, suprimir, destruir as raças inferiores. E os brancos alvos de olhos azuis, arianos, alemães, deveriam dominar os povos negros africanos. Então nós estamos lutando contra isso? Sim, belezinha? Notadamente, quando terminar a Segunda Guerra Mundial, além de as potências europeias estarem enfraquecidas para manter os seus grandes impérios, criou-se uma experiência de luta com armas pelas colônias africanas. E elas vão começar a lutar por sua independência. Você vai chamar processo de descolonização. E o processo de descolonização vai ter uma ajuda indireta ou direta dos Estados Unidos e da União Soviética, já vista que essas duas potências passam a ter interesse nas áreas coloniais dos países europeus em decadência. Bacaninha? Portanto, aí a letra C de campeão, C de sabido, C de canal educação, sabido com C cedilha, viu? Vamos para a próxima. O senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem estragar a tranca? Rapaz, aí é o Neyvi Chabelanho, aí, ó. O primeiro-ministro inglês, diante do Hitler, proferiu essa frase: era necessário um homem de ferro para combater a Alemanha nazista. Aqui a charge do Belmonte, um brasileiro, viu? Olha aí, ó, Belmonte. Bacaninha. A charge montada pelo cartunista brasileiro Belmonte
pode ser vista como? Pode ser vista como? Dois pontos, interroga. 1 minuto a tela, meu amigo Juninho Bill. O que é apaziguar? Pergunta Eriquinha. Apaziguar é buscar uma paz, uma medida conciliatória, uma medida pacificadora. Apaziguar é buscar uma medida conciliatória, apaziguadora, pacificadora. A charge montada pelo cartunista pode ser vista como uma crítica à posição apaziguadora que foi estabelecida pela Inglaterra? Sim, sim. O cartunista critica aí o primeiro-ministro britânico sendo bonzinho com o Hitler, velho. Olha aí. Ei, vê se não estraga a porta. Vai devagarinho. O cara tá entrando na Polônia, velho. Arrebentando tudo. Coitado dos poloneses. Olha o medozinho daquela moça da Polônia do Porto de Danzig. É um estímulo às medidas imperialistas e expansionistas alemãs? Não, é uma crítica. É uma crítica, não um estímulo. É uma oposição à tentativa dos nazistas de invadir a União Soviética. Aqui não é invadir a União Soviética. A invasão à União Soviética é a Operação Barbarossa. Perfeitinho? É uma opinião contrária do autor à tomada da Áustria. Opa, da Polônia. Olha o texto lá, ó. Atente-se ao texto. Não é a tomada da Áustria, é da Polônia. Perfeitinho? É a aceitação pela posição pacificadora da Liga das Nações. Olha, a Liga das Nações era comandada pela Inglaterra e pela França. Bacaninha? E tinha uma posição pacificadora, sim. Mas o autor da charge não está aceitando, ele está contestando. Ele está questionando. Perfeitinho? Portanto, letra E de helicóptero. Letra A, velho. Letra E não, letra A de aprovado. Deixa eu botar aqui, ó. É uma crítica à posição apaziguadora dos ingleses, dos inglês. Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico. Vamos para a próxima, galerinha? Vamos para a próxima. A charge datada do início da Segunda Guerra demonstra o quê? Essa charge, datada do início da Segunda Guerra Mundial, demonstra o quê, meus pimpolhos? Primeira parte da aula hoje com questões. A segunda parte vai ser o Brasil
na Segunda Guerra, Madeiro. Alô, galerinha de Madeiro. Terra boa, Madeiro, viu? Abençoa, Senhor, a minha também. Churchill. Churchill é esse cara aqui, ó. É o primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Mundial, ó. Churchill da Inglaterra, mesmo após diversos reveses, adverte Hitler de que o jogo vai continuar. Ao passo que Hirohito do Japão, massa, ó, Hirohito do Japão, assistia ao desenrolar do conflito na Europa de pertinho, antes do ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos. E Roosevelt dos Estados Unidos, esse cara aqui é o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, esse queixão aí, ó. Parece Parece... Como é o nome do jogador do Flamengo, rapaz? Do queixo? Parece o Pedro do Flamengo, viu? Ah, o queixo, respeito e queixo, viu? E Roosevelt dos Estados Unidos mostrava-se aparentemente indiferente, mas financiava a Inglaterra, velho. Olha aí, ó. Financiava os ingleses. Então, a charge datada do início da Segunda Guerra do Belmonte de novo, viu? É uma charge do Belmonte, muito boa. Ela demonstra o que, meus pimpolhos? Ela demonstra a aceitação da derrota pela Inglaterra? Não. O Churchill segurou a peteca, viu? Churchill segurou a peteca. Nunca, no campo das batalhas, tantos deveram a tão poucos. É vero. A vitória nazista no jogo do poder? Não, porque o Hitler vai ser derrotado ao final da guerra. O enfrentamento do Japão com os Estados Unidos? Não. Na verdade, os dois ainda não estão em luta, né? Vai ser só no final, 7 de dezembro, que é o ataque japonês a Pearl Harbor. Bacaninha. Vai haver uma aliança dos Estados Unidos com o eixo? Não, com as forças aliadas. Então, o apoio dos Estados Unidos aos britânicos? Aí sim. É apoio do Zé Uá aos britânicos? Aí sim. Bacaninha, letrado e aprovado. Questão fácil, direta. Próxima. Perdoe-me, camarada, mas parecia uma boa oportunidade essa charge de um cartunista britânico de 41. De 41. Sabendo que... Tio, manda um abraço pra maninha, Maria. Ela tá assistindo aqui comigo. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Dona Maria, alô, Dona Maria, eu chamo minha mãe de maninha, Dona Maria. Senhora Maria, senhorita, né? Pode ser jovem também. Maria, mãe do Pantera. Manda um abraço pra maninha aí que tá assistindo com a gente. Beleza, Pantera. Beleza, Pantera. Como é o nome do Pantera ou da Pantera? Como é o nome do Pantera ou da Pantera, né? Juninho Bill, deixa aí 1 minuto na tela, por favor.
Tá bom? Beleza. Então, é Maiara. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Eita, rapaz, os caras falam umas cantigas bonitas, né? Dona Maria é o nome, Maria é mãe de Jesus, né? É um nome bíblico, é um nome santo, é um nome bonito. Sabendo que a Alemanha atacou a União Soviética em 41, a charge inglesa busca retratar de forma irônica, olha aí, ó, letra A, o desrespeito a um tratado bilateral. É verdade. Por que é verdade? Porque havia um tratado germânico-soviético, russo-germânico, entre a Alemanha do Hitler e a União Soviética do Stalin. E aí você está vendo a Alemanha traindo, traindo, desrespeitando. Letra A é a invasão da Alemanha pela União Soviética. Não, vai ser a invasão da União Soviética pela Alemanha. O próprio texto já dizia, ó. Incorporação da União Soviética pelos nazistas? Não. Stalingrado foi a maior resistência na Segunda Guerra Mundial e os nazistas não conseguem vencê-la. Negação da neutralidade soviética? Não, porque a União Soviética vai entrar ao lado das forças aliadas contra o Hitler. Aceitação soviética das exigências nazistas? Nunca, never, do verbo jamais. Os soviéticos foram muito resistentes à forma homérica com que eles enfrentam os nazistas e conseguem vencer e expulsar os alemães de dentro do território da União Soviética. Portanto, letra A de aprovado. A charge representa um dos momentos iniciais da Segunda Guerra Mundial, retratando uma união entre a Alemanha e a União Soviética, que ficou conhecida como... Eu já vou lhe dizer que originalmente a gente chama de Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov, galerinha. Eriquinha de Steel é o pacto germânico-soviético, é verdade? É um pacto de não agressão por 10 anos, não fazer guerra por 10 anos, não reagir por 10 anos, e é também um pacto para dividir o território da Polônia. Dividir o território da Polônia, germânico-soviético, de boa na Lagoa. Alô, meu amigo Arionaldo Carvalho. Boa tarde, meu amigo Ari. Boa tarde, meu amigo Ari. Letra B de bola. Galerinha de Pimenteiras, galerinha de Jerumenha, Jacobina, rapaz, Jacobina. Depois de Patos, eu acho. Depois de Patos, Jacobina. E depois de Jacobina é... Eita, agora danou-se, rapaz. Depois de Patos, Jacobina. E depois de Jacobina... Caramba, velho. Vê aí, Juninho. No mapa. Jacobina é caminho já de Petrolina. Acho que é depois de Patos. E depois de Jacobina é... Bota um mapa aí pra nós ver. Eita, rapaz. Não, isso daí não. Esse aqui, ó. Aqui. Mais pra trás. Baixa. Do lado desse aí, do outro lado. Esse aí. Alimenta ele aí. Tcharará. Mas não tem o nome do município não, ó. Tem não. Olha aí, Jacobina, Paulistana. Já achei, ó. Depois de Patos, Jacobina e depois de Jacobina, Paulistana. Caminho de Petrolina, tá correto, viu, velho? Tá correto, viu? Obrigado.
Obrigado, Juninho Bill. Vamos lá. Tio, esse tratado não foi cumprido, não é? Quem foi que propôs o tratado? Erquinha, por incrível que pareça, o tratado foi cumprido por 1 ano e meio. Foi cumprido por 1 ano e meio, perfeitinho? Mas a Alemanha descumpriu o tratado à medida que a Alemanha invadiu a União Soviética. Não foi uma imposição, foi uma negociação, perfeito? Foi uma negociação. A Segunda Guerra adquiriu um caráter mundial a partir do dia 7 de dezembro de 41. Quando? Quando você se separou de mim, quase a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que passei por você, oh, quando você se separou. Papai. Eita, tio, olha aí, eu vou é pro The Voice, viu? Eu vou pro The Voice. Então, em 7 de dezembro de 41, a guerra tem um caráter, a partir de aí, mundial. À medida que os japoneses pipocaram fogo em Pearl Harbor e fez com que os Estados Unidos entrassem no conflito. Fez com que os EUA entrassem no conflito. Letra C de sabido, tá correto, viu? Amanda lá em Pimentelhas disse, letra C, tio, letra C. Os japoneses atacaram uma base norte-americana de Pearl Harbor. É vero, é vero. Olha a questãozinha do Enem 2009. Questãozinha do Enem 2009. De boa? Na verdade, foi a partir do Enem 2009 que passou a nota do Enem ter validade como forma de ingresso na universidade. Lembro demais desse ano. Aqui no Piauí era o PSIU da Universidade Federal e, de repente, a Federal anunciou que estava aderindo à nota do Enem à medida que o MEC garantia mais recursos às universidades que aderissem à forma desse ingresso. O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. O nome é bonito, viu, velho? Considerada como uma espécie de doutrina Monroe japonesa. A expansão japonesa havia começado em 1895, quando ela venceu a China e impôs o Tratado de Shimonoseki, passando a exercer uma certa tutela sobre o território das Coreias. Definida sua área de proteção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. Inclusive, fez uma guerra com a Rússia e venceu a Rússia em 1904, aquela que o czar Nicolau II assistiu e perdeu. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos, a área de atrito, quando os japoneses ocuparam o território da Manchúria e, logo a seguir, o próprio território da China. Pergunta. Sobre a expansão japonesa, infere-se que... interroga. Sobre a expansão japonesa, infere-se que... interroga. Quando você se separou de mim, quase a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que passei por você, quando você se separou. Vamos lá. Sobre a expansão japonesa, o Japão
tinha uma política expansionista na Ásia, de natureza bélica, militar, que era diferente da doutrina Monroe. A doutrina Monroe é a América para os americanos. Não é a América para os norte-americanos. Cuidado, olha. A Manchúria era um território norte-americano? Não. Era um território independente, próximo à China. Originou a guerra entre os Estados Unidos e o Japão? Não. A guerra entre os Estados Unidos e o Japão foi depois do ataque japonês a Pearl Harbor. De boa. Portanto, aqui a questão alternativa correta é letra A, de aprovado. Questãozinha do Enem 2009. De boa? Estamos encerrando a primeira parte da aula, galerinha. De boa, encerrando a primeira parte da aula. A gente vai para aquele intervalo de 20 minutinhos. Vamos tomar um cafezinho com bolacha, reforçar as energias e a gente volta já já.